Meus amados, nessa noite eu tenho uma palavra da parte de Deus. Eu quero falar sobre a palavra. Eu tenho aprendido, eu estudei esses tempos aí sobre um livro que eu li do Charles Capps. Eu peguei aqui alguns princípios e nesta noite eu pretendo trazer três pontos a respeito também disso que o Senhor colocou no meu coração, através desse livro, através desse ensinamento. Para você que gosta de anotar, o título é A Palavra de Deus é. A Palavra de Deus é. O texto básico que eu vou ler está em Provérbios 18, do 20 e o 21, que diz assim: Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Texto tremendo, maravilhoso, e fala também a respeito da palavra. Este ano ainda você deve ouvir muito nós falarmos, eu também vou falar a respeito da palavra de Deus, a respeito de fé e a respeito de oração. Nosso tema do ano é oração. E quando nós ministramos e falamos da palavra de Deus, isto inclui também fé e oração. E nessa noite eu vou falar um pouquinho também de oração, está relacionado com oração, mas o objetivo é que nós venhamos a aprender realmente a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu estiver falando a respeito da palavra, você tem que discernir se eu estou falando da palavra falada, o Logos, ou da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu vou falar dos dois. Vou falar da nossa boca e vou falar também da palavra de Deus. Portanto, fique atento assim para poder entender essas palavras, Você vai ouvir muito a palavra. Eu sei, meus amados, eu não sei quanto a você, mas eu sei que é muito difícil nós controlarmos a nossa língua, nós controlarmos aquilo que nós falamos. Nós sabemos que as nossas palavras, elas têm muito poder, têm um poder infinito, e eu sei que é difícil. Eu não estou falando nem de palavrão, porque cristão ele nem fala palavrão, Eu estou falando de algumas coisas que nós falamos que não deveríamos. Eu estou me policiando, eu, a Marli, a gente tem se policiado para falar algumas coisas assim que não sejam ruins, que não venham trazer maldição. Mas hoje a minha filha está aqui, acho que foi lá para o berçário, está aí, e tem as crianças que uma vez por semana elas vão lá em casa. Eu busco elas no final da tarde, elas ficam lá a noitinha com a gente até o Jair, o pai delas, voltar. E nós temos o costume de usar uma palavra que agora eu estou tentando evitar, a Michele está tentando evitar, a Marli. Por quê? Porque é uma palavra que no futuro ela pode trazer algum problema. E esta palavra é uma palavra simples, não sei se você entende isso, é uma palavra pamonha, Não é comida, é pamonha. Meu Deus! A gente fica assistindo lá um desenhozinho com o Isaac, e daí acontece alguma coisa, dá um tropeço, o que o Isaac diz? Pamonha. Às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa e não deu certo, pamonha, e ele pegou esse negócio do pamonha. Então, eu só estou trazendo essa introdução para você ver o quanto é importante nós cuidarmos com aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos, ela tem um poder muito grande e ela faz estrago. Ela é para a morte e ela é para a vida. Nós vimos aqui, A palavra de Deus, ela pode trazer bênção e pode trazer maldição. Como eu falei, não é uma frase muito complicada, mas é algo que eu estou me policiando, a Marli está se policiando. Eu digo que não é fácil, mas não é impossível. E eu sei
que você também deve ter uma palavrinha aí que às vezes você fala que não deveria. Como eu falei, não estou falando de palavrões. Amém, meus queridos? Diante disso, eu quero colocar o primeiro ponto, que diz que a palavra de Deus é uma lei espiritual. A palavra de Deus, ela é espírito. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é uma lei espiritual. Marcos capítulo 11, versículo 24, a gente vai ler ele agora, e provável que eu leia mais algumas vezes ele, diz assim: por isso digo a vocês, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Tremenda essa palavra, né? Tudo que nós pedirmos em oração, creiam que já o receberam. Claro que ela tem um contexto, e esse contexto fala que nós não podemos duvidar. Mas, aqui eu estou falando da palavra de Deus, que ela traz algo para nós. A palavra de Deus, meus amados, ela é chocada dentro de nós. Ela é concebida dentro de nós. Não somente a palavra de Deus, mas a palavra. Nós ouvimos ela, você está ouvindo, nós pensamos sobre ela, fica no nosso pensamento, nós falamos ela, e ela vai para o nosso coração. Quando eu falo coração, eu falo o nosso espírito, o espírito do homem recriado, aquele que é filho de Deus, aquele que é cristão. E ali gera fé, para que as coisas aconteçam. Certo? Eu estou falando aqui, você está ouvindo, você está pensando, e daqui a pouco você vai falar, e daqui a pouco aquilo vai estar dentro do seu coração, e quando ela está dentro do seu coração, quando nós começarmos a orar, quando começarmos a falar, essas coisas, elas irão acontecer. Amém? Então ela vai dentro de nós, nós falamos ela com a língua, com a boca, né? E isso torna uma lei espiritual. Mas também, se nós falarmos coisas que não agradam, por exemplo, aquela palavra que eu falei, ela pode vir a acontecer também em nossas vidas. Não estou falando aqui de pensamento positivo ou pensamento negativo, nada. Estou falando da palavra de Deus e da palavra que sai da minha boca. Assim como existe a lei espiritual, existe também a lei natural. Muitas vezes nós não sabemos por que algumas coisas acontecem, mas existe a lei natural. Por exemplo, Newton, se eu não me engano, é o homem de uma lei aí que diz que, eu acho que ele estava debaixo de um pé de árvore, caiu alguma coisa, e a lei da gravidade, é isso, né? Isaac Newton. Eu digo para você, isso é uma lei natural. Se nós jogarmos para cima um ferro, não adianta você orar, sai de baixo, porque esse ferro vai cair na sua cabeça. Se você colocar a mão em um fio energizado, desencapado, você vai tomar um choque. Essa é a lei natural. Mas nós, como os filhos de Deus, nós precisamos viver a lei espiritual que está contida na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Estou falando que existe essa lei, que a palavra de Deus, ela é uma lei espiritual. E a lei espiritual, ela vem através da palavra de Deus, que ela está no nosso coração e ela vai agir. Mais um texto, Mateus 12, 34. Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio no coração. Aqui está falando da palavra falada, do Logos. Aquilo que a nossa boca fala. Ele diz, a boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Várias pessoas vieram aqui e já ministraram a respeito disso. Mas é bom nós estarmos lembrando que a nossa boca fala realmente aquilo que está dentro do nosso coração. Esses dias eu comentei no grupo familiar. Nós falamos justamente aquilo que está acontecendo no momento. Se você está a fim de trocar um carro, se você está negociando algum carro a tua semana, as coisas que você vai falar é a respeito de carro. Se você vai mudar de casa, você vai começar a falar de casa, de mudança de casa.
Por exemplo, o que nós temos falado aqui como igreja nesses últimos tempos, o último mês praticamente, ou as últimas 3 semanas, nós temos falado do retiro que nós vamos fazer, amém? É porque isso está dentro do nosso coração. Então aquilo que está dentro do nosso coração é aquilo que nós falamos. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Não ter cuidado para com as coisas de Deus, mas ter cuidado para as coisas do mundo, para as coisas que não agradam ao Senhor. Eu anotei uma frase aqui que diz assim: os que dizem que podem e os que dizem que não podem estão certos. Então os que dizem que pode acontecer algo e os que dizem que não pode, eles estão certos. Se nós lemos Tiago, nós lemos aqui apenas o texto, a nossa boca, ela é fogo, ela é indomável. Só o Espírito Santo pode domar a nossa língua, a nossa boca. Então, aqueles que dizem que pode e os que dizem que não podem, os dois estão certos. Esses tempos eu comentei aqui a respeito do ar-condicionado, né? Uma questão daquilo que você sente. Amém? Tiago capítulo 3, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que falamos, ela pode produzir vida ou pode produzir morte. Quando você abençoa o seu filho, você está declarando vida sobre a vida dele. Quando você diz que o seu filho é um burro, que ele não aprende nada, que ele é um pamonha, você está declarando maldição sobre a vida dele. Então existe essa lei espiritual e essa lei natural, e a boca, a nossa fala, ela produz bênção e maldição, como diz aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós temos dado muito valor, muita ênfase para as coisas que são ruins, e o que nós precisamos fazer é declarar a palavra de Deus. Isso que nós precisamos, declarar a palavra de Deus. Você está passando por uma situação, declare a palavra de Deus. Declare somente a palavra de Deus. Se você deseja a resposta da oração, por exemplo, nós queremos, alguém diz, ore por mim, nós podemos orar. E o que está escrito, se você deseja, pelo que nós lemos aqui, se você deseja a resposta de oração, é sobre isso que você deve orar, sobre a resposta, não pela coisa ruim. E nós costumamos normalmente orar por coisas ruins, declarar as coisas ruins, mas nós devemos declarar a solução. Você pode dizer, você não está mentindo, não é pensamento positivo, não é, é a palavra de Deus. E para tudo, na palavra de Deus tem solução. Então nós devemos orar, é a solução. Marcos 11, 24, eu acho que eu já li, né? Quero ler novamente. Por isso digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será. Então, tudo que nós pedirmos, sem duvidar, de acordo com a palavra de Deus, nós já recebemos. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós não recebemos alguma coisa. E nós não recebemos, não porque não é a vontade de Deus, é porque, na maioria das vezes, nós não oramos a palavra de Deus, porque todas as promessas de Deus, elas estão à disposição para nós. Se nós orarmos essas promessas, se nós orarmos a palavra de Deus, com certeza nós teremos respostas de oração de Deus. Amém? Eu tenho falado aqui, já repeti outras vezes, que para as maldições, para as coisas ruins, nós não precisamos nem de fé. Porque quando nós oramos, nós precisamos de fé também. Mas para as coisas ruins, nós não precisamos de fé. Para as maldições, nós não precisamos de fé. Por quê? Porque Satanás, ele usa aquilo que nós falamos. Satanás, ele não é onisciente. Ele não lê o nosso pensamento, ele não sabe o que está acontecendo no nosso pensamento. Só que ele usa aquilo que eu e você falamos. Ele pega aquilo e
joga contra nós. Né? Tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo. Né? É assim que dizem aí os policiais quando prendem alguém, se tem direito a um advogado, tudo que você falar pode ser usado contra você. E Satanás, ele usa esse argumento. Tudo aquilo que nós falamos, ele pode usar, né, contra nós. Tem uma frase antiga, uma vez eu já comentei aqui, né, que nós não podemos impedir dos passarinhos sobrevoarem as nossas cabeças, ou seja, Satanás rodear nós, mas nós podemos impedir que ele venha e faça ninho nas nossas cabeças. Nós podemos impedir isso. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A palavra de Deus, meus amados, é uma semente. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Gênesis 1, 12 diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, e semente segundo as suas espécies. As árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e as palavras se cumpriram. Então, palavras são sementes, e elas produzem segundo a sua espécie. Quando nós falamos que aquilo que nós lançamos, ela vem para nós, é porque ela é uma semente, e ela produz conforme aquilo que nós lançamos, ela produz conforme a espécie que nós lançamos. Se você fala bênção, vem bênção sobre sua vida. Se você fala maldição, é óbvio que vem maldição sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Consegui perder o meu cronômetro. Eu quero ir para o segundo ponto que diz: a palavra de Deus é palavra de fé. Então a palavra de Deus é uma lei espiritual, e a palavra de Deus agora, eu estou falando a respeito que ela é uma palavra de fé. Romanos, muito conhecido esse texto, Romanos 10, do capítulo 8 ao 10, diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero atentar aqui no versículo 8 que diz: porém, que se diz, a palavra está perto de ti. A palavra está onde? Na sua boca. A palavra está no seu coração. Isto é a palavra da fé. Então a palavra de Deus, ela está na nossa boca e ela está no nosso coração. E daí ela se torna a palavra da fé. E nós precisamos ter isso dentro de nós, precisamos aprender, como eu falei no início, que nós precisamos da palavra, pensar na palavra, ouvir a palavra, pensar na palavra, falar na palavra, colocar ela dentro do nosso coração, do nosso espírito, para gerar fé, para que depois aquilo que nós pedimos venha acontecer. Amém? Precisamos disso. Fé não é apenas uma questão de falar, uma questão de confessar. A fé vem também do nosso coração. Preste atenção. Não sei se está meio difícil de entender, mas eu estou falando da palavra de Deus, estou falando da palavra proferida, da palavra falada, e agora aqui entra essa parte da fé. Nós precisamos de confissão, né? Falar a palavra, mas ela precisa estar dentro do nosso coração. Os dois precisam estar alinhados sem ter dúvida. É de dentro para fora. Amém? A nossa fé e o nosso coração farão a fé funcionar ainda mais. E daí nós teremos tudo aquilo que nós pedimos, conforme aquele texto que está ali. Porque muitas vezes nós questionamos, diz que nós teremos tudo que pedimos, mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos.
Porque falta também algo, falta fé, falta nós gerarmos esta fé, falta nós declararmos a palavra, falta nós meditarmos na palavra, e ela precisa estar vindo de dentro de nós. Eu escutei que, primeiro eu quero deixar uma frase aqui para vocês que diz assim, normalmente a oração não funciona sem fé. Normalmente a oração não funciona sem fé, exceto quando falamos aquilo que desagrada a Deus, ou seja, já falei anteriormente, se nós falamos algo ruim, Satanás pega aquilo e usa contra nós, mas normalmente a oração, ela não funciona sem fé. Um evangelista muito conhecido, acho que ele faleceu agora aí nessa década, é o Kenneth Hagin. Eu ouvi uma história, eu ouvi uma ministração dele, e ele falou que uma pessoa veio no final do culto pedir para ele orar. E daí ela veio assim, pastor, o senhor ora por mim? Sim, posso orar. Qual é o motivo? Sabe, eu não quero falar do motivo. Você crê na oração, você crê que aquilo que você está pedindo, você pode receber isso? Sabe, mais ou menos, não tenho muita certeza. Ele falou que ele não ora por pessoas que não têm fé para receber. Ele diz que a pessoa precisa ter fé também para receber. Então, quando você necessitar de uma oração, porque você pode orar também, você precisa crer, você também precisa ter fé para isso ser gerado no coração, para que você possa receber. Quando eu falo receber, é em todas as situações, né? Mas principalmente também nas doenças, nas libertações. Então, você também precisa ter esta fé. Você precisa. Os dois, oração e fé, elas precisam caminhar junto. É necessário, né, que tenha fé nas nossas orações. Porque somente falar, meus amados, não vale a pena. Não adianta somente falar quando você quer receber algo. Se você falar coisa ruim, é mais fácil de acontecer. Mas se você quer algo para você e você não deposita nem um pouquinho de fé, dificilmente você vai receber. Porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém. Nós precisamos ter fé naquilo que nós estamos pedindo. Se você não tem fé, você não vai receber. E somente falar por falar não resolve muito. Mateus 6:7 diz assim: não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Né? Vãs repetições não vale a pena. Nós podemos e devemos orar continuamente por uma coisa, mas isto precisa ser gerado dentro de nós através da fé. Se você não recebeu agora, continue orando, mas daquela forma de que você ora de dentro do seu espírito, você acredita, e vai chegar num determinado momento que você vai receber. Mas se você pegar o Salmo 91 e somente falar ele, não vai resolver nada, meus amados. Não vai resolver nada. Você pega o Salmo 23 e lê somente ele, e vai lendo todo dia, pode não resolver a sua situação. Nós temos que declarar continuamente, mas declarar com convicção, declarar a palavra de Deus. Amém? Não tem como, meus amados, nós somente falarmos a mesma coisa e nós queremos receber. O Senhor, ele falou: olha, eu não estou mais acreditando em Deus, porque disse que nós devemos falar. E eu falei hoje o dia todinho, eu falei umas 3.000 vezes que eu vou ter um carro novo. E chegou no final do dia, eu não tive o carro novo, mas ele não tinha nem condições de ter o carro, ele não tinha nem dinheiro para isso. Então somente falar por falar não resolve. Amém? Não é contraditório. Você precisa falar aquilo que está na palavra, aquilo que Deus colocou no seu coração. Daí você pode falar, você pode repetir que você vai receber. Mas falar por falar, até papagaio fala, né? Uma vez eu falei, o Alencar tem um papagaio e ele fala o nome dele, né? E tem outros papagaios que falam até besteira também. Então, repetir igual papagaio não serve para nada. Amém?
Crer por crer não é suficiente. Até os demônios, eles creem. Eles também creem. Eu quero passar para o outro ponto. E antes de passar para esse ponto, eu quero colocar que no início da nossa conversão, nós aprendemos algo assim que me veio à mente esses dias. Que nós devemos engravidar daquilo que nós queremos. Então você pretende ter uma casa, né? Claro que para você ter uma casa, você precisa trabalhar, você precisa estar trabalhando, tem que ter essas condições, mas você ainda não tem. Então você precisa visualizar essa casa, você precisa, como se diz, engravidar dela e colocar diante de Deus, e diante de Deus e da palavra de Deus, você vai encontrar versículos, você vai encontrar a palavra de Deus que diz que você pode ter esta casa. Você vai encontrar palavras, então você vai meditando e você vai engravidando, como se diz, visualizando a sua casa e procurando na palavra de Deus e repetindo, e daí confirmando a palavra de Deus que está no seu coração. Amém? É assim que nós precisamos, né? Aquilo que nós precisamos, né? Nós precisamos declarar, mas nós precisamos declarar com o intuito e com a certeza, né, que Deus está nos ouvindo e que está também contido na palavra de Deus. Não que você não possa receber uma outra coisa que não esteja na palavra de Deus, mas a grande maioria daquilo que nós pedimos, ela está na palavra de Deus. Nós encontramos argumentos na palavra de Deus para isso. Amém? E o terceiro e último ponto, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus não falha. Josué 21:45, na versão NAA, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tremendo isso, né, amados? Tem mais um texto, ou mais alguns, que falam também a respeito disso de uma forma talvez um pouco diferente. Eu acho que é Josué 23 que fala isso também. Mas diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que o Senhor falou, todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus, não falhou e se cumpriu. Então elas podem também se cumprir na minha vida e na sua vida. Elas se cumprem na minha vida e na sua vida. Aquilo que Deus fala através da palavra, se você encontrar aquilo ali e tem necessidade, você pode ter certeza que ela vai se cumprir também na sua vida. Declare esta palavra, declare essas promessas, porque elas já têm o sim de Deus, elas já têm o aval de Deus. O que precisa é nós dizermos o amém, é nós recebermos, é nós concordarmos com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? O único problema, meus amados, o único problema é que muitas vezes nós não buscamos na Bíblia a solução para aquilo que nós precisamos. E Satanás, ele ajuda muito nesse sentido. Ele coloca empecilho para você não orar, ele coloca empecilho para você não ler a palavra de Deus, ele coloca empecilho para você não vir ao culto, ele coloca empecilho para você não ir no grupo familiar, ele coloca empecilho para você não ir no retiro, ele coloca empecilho porque ele não quer que você venha aprender da palavra de Deus, porque na palavra de Deus as promessas, elas já se cumpriram, não falharam nenhuma. Ela é o testamento, ela é o guia, ela é a bússola. E Ele não quer que nós venhamos saber do que está ali, porque se nós soubermos, nós vamos ali, oramos, lemos aquela palavra, declaramos, começamos a meditar, trazemos aquilo para nós, começamos a visualizar, e daqui a pouco nós vamos ter aquilo ali, porque é a promessa de Deus. Amém?
Mas Satanás, ele coloca empecilhos sobre as nossas vidas, coloca medo, coloca pânico, né? Coloca mentira. Ele faz tudo aquilo que ele tem direito de fazer. Ele é trabalhador, ele trabalha bonitinho, trabalha muito mais do que alguns cristãos que a gente conhece. Então precisamos ficar ligados que a palavra de Deus, ela não falha. Amados, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus não falha. Mas só que quando as coisas não começam a acontecer, né, vem uma batalha muito grande na nossa mente. Vem uma batalha que faz com que muitas vezes nós venhamos querer desistir daquilo que está pertinho para você conseguir. Por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está ali para atrapalhar. Eu já falei antes, a palavra de Deus diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, né, submeter a Deus, nós devemos nos submeter a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiramente você se sujeita a Deus, depois você resiste ao diabo, e daí ele foge. Muitas vezes nós nem nos sujeitamos a Deus, quanto mais resistimos ao diabo. Nós precisamos, e nós podemos fazer isso, porque nós já temos autoridade para isso. Amém? Já temos. Como eu falei antes, as tentações podem vir, mas eu posso resistir toda a tentação que vier sobre a minha vida. Eu não posso impedir dos passarinhos sobrevoarem minha cabeça, mas eu posso impedir de eles fazerem ninho sobre ela. Eu é que decido. Eu posso decidir o que entra na minha mente. Eu posso decidir aquilo que eu assisto na minha televisão. Eu posso decidir aquilo que eu leio. Eu posso decidir a quem eu ouço. Eu posso decidir quem eu ouço. Eu posso decidir aquilo que eu quero ouvir. Eu posso decidir com quem eu quero sentar para aprender. Eu posso decidir. Mas muitas vezes eu decido mal. E eu preciso, eu digo a igreja, né? Nós precisamos aprender a discernir o Espírito. Discernir aquilo que é bom para nós ou não. Porque palavras, ela tem poder de vida ou de morte. Quero ler um texto, Salmos 1, de 1 ao 2, que fala a respeito disso que eu comentei, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ela medita de dia e de noite. Quando fala lei aqui, está falando da palavra de Deus. Lei é palavra de Deus, e Jesus, ele é a palavra. Então nós devemos meditar na palavra, devemos meditar em Jesus, naquilo que Jesus deixou como exemplo para as nossas vidas. Nos momentos, amados, infelizmente, nos momentos que nós temos mais tribulações, nos momentos que nós mais precisamos, nos momentos mais difíceis, nós esquecemos deste salmo que diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus, naquele que medita no Senhor. Nós cristãos, muitas vezes, nós esquecemos disso e nós não fizemos deste salmo um rema para as nossas vidas. E nós precisamos declarar esta palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Amém? A palavra de Deus, ela nunca falha. E como eu falei, nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. E eu sei que não é difícil nós cuidarmos daquilo que nós falamos. Eu tenho me policiado em outras coisas também, né? Não sou pessoa que fala palavrão, nem falava nem quando eu não conhecia Jesus, meus amados. Mas quando eu digo isso, eu digo porque são outras coisinhas que atrapalham. Eu até anotei aqui, isso aqui normalmente nós falamos, né? Às vezes nós dizemos, e passamos recentemente por isso. Às vezes nós dizemos: estou pegando uma gripe, a minha dor de cabeça, né? O meu problema ciático. E nós começamos a falar isso. E o que nós acabamos de aprender? Que aquilo que nós falamos
de coisas ruins, não precisa nem de fé para acontecer. Satanás, ele pega e usa aquilo. Segundo alguém que estudou aí, não sei se é verdade ou não, diz que o nosso corpo em 7 dias normalmente ele reage, né? Principalmente numa gripe, ele reage e ele volta à normalidade. A gente só toma os remédios ali para amenizar um pouco a dor de cabeça, ou sei lá, febre, essas coisas assim. Mas se você não fizer nada, o teu corpo ele vai voltar a ter saúde. Mas o que nós fizemos? Nós dizemos, estou pegando uma gripe, né? Estou com dor de cabeça. O diabo pega aquilo, meus amados. E mesmo que você não vai ter mais dor de cabeça, né? É só um sintomazinho, ele usa aquilo contra nós e coloca na nossa mente, e daqui a pouco você está gripado mesmo, e você sabe certinho, né? Eu já tive uma época que eu sabia certinho quando eu ia ter problema na garganta. Eu sabia os estágios. Mas eu já não estou mais falando isso. Eu estou dizendo que eu tenho saúde perfeita. Você está mentindo? Não. Eu tenho saúde perfeita porque Jesus, ele morreu por nós e trouxe essa saúde perfeita. Pois nós vamos ler um texto a respeito disso. Nós até podemos ter os sintomas da gripe, mas quando dizemos isso, Satanás usa isso contra nós. Porque nós estamos liberando fé aonde, meus amados? Por que nós não falamos que eu não tenho essa gripe, isso aqui não me pertence? Por que você não diz que tem saúde? Você diz que tem doença, então você está liberando fé na doença. Você está acreditando mais no inimigo das nossas almas do que em Deus, que pode fazer tudo, que já fez tudo por nós. Vocês estão entendendo, meus queridos? Sei que é uma palavra às vezes meio forte, meio difícil de entender, mas durante a semana o Espírito Santo vai capacitar você a entender essa palavra. Um trecho de um livro, do livro que eu li, me marcou muito, que diz assim, ó, o autor falou que Jesus tinha falado: eu disse ao meu povo que eles podem ter o que quiserem. Nós lemos Marcos 11, 24, se lembra? Então, o autor disse, Jesus disse assim, eu disse ao meu povo que eles podem ter o que disserem, mas eles estão dizendo o que têm. É aquilo que eu acabei de falar. Eu disse ao meu povo que eles podem ter o que disserem. O que nós devemos dizer? Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho prosperidade. Essas coisas nós precisamos dizer, porque está contido na palavra. Então Jesus disse, eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles quiserem. Só que eles estão dizendo aquilo que ele tem. Eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma boa esposa, eu não tenho o marido ideal, eu não tenho a igreja que eu queria ter. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. A palavra não ensina assim. Amém? 11:24, Marcos diz, por isso digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creio que já receberam, e assim será. Precisamos mudar a nossa mente para aprender a orar da forma correta. Orar a solução, não orar o problema. Precisamos aprender, amados, descobrir as promessas que estão na palavra de Deus. Você só aprende quando você ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai conseguir declarar, você não vai poder praticar isso que eu estou falando. Quero dar aqui apenas 2 exemplos de 2 promessas da Bíblia que falam sobre salvação e cura. Só 2. 1 Pedro 2:24. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. O que nós devemos declarar, devemos orar quando você tem algum sintoma? Ao invés de você dizer, estou pegando uma gripe, o que você precisa dizer? Não falo só da gripe, mas de qualquer outra coisa. Ele mesmo levou no seu corpo os seus pecados no madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém?
Outro, Mateus 8,17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou todas as nossas doenças. Todas as nossas doenças. Mas a primeira coisa que nós dizemos é os sintomas que nós temos. Precisamos aprender a responder às adversidades com a palavra de Deus. Vamos aprender a responder às adversidades com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não falha. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Isso nós devemos pensar. Quando estivermos passando por algum problema, você diz o que a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. Sobre medo, não tem espírito de timidez, maior é que está em nós. Sobre doença, Jesus levou nossas enfermidades. Sobre ser fraco, eu sou forte. E sem dinheiro, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades. Isso está na Bíblia, não somente isso, muito mais. Amém? Quero concluir com um texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Que diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e isso se estende a nós hoje. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus pela sua vida.